e é grande. É esse plano que ele está falando aqui em Jeremias 29:11, no qual ele diz mais uma vez: eu sei os planos que eu penso a respeito de vocês, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Os planos de Deus são grandes e são maravilhosos e são a prova de qualquer coisa. Porém, existe uma sujeira, existe um clamor negativo contra esse plano, e a gente vai comparar as duas coisas hoje e ver a saída, como a gente já tem falado, mas hoje a gente vai recapitular isso e ver de uma nova forma. Em primeiro lugar, eu queria desenvolver algo sobre o plano de Deus. Eu quero pensar mais, que plano maravilhoso é esse? O plano do Senhor. Eu queria falar que há dois planos para a nossa vida. E a pergunta para mim e para você, uma pergunta importante é: se nós estamos administrando os planos da nossa vida. Interessante que nós vivemos nessa terra e podemos ignorar que o mundo espiritual faz os planos da nossa vida. E fizeram planos para a nossa vida. O Senhor fez planos, mas o diabo também fez planos. Não existe só o plano do Senhor para a nossa vida, existem os planos do diabo. E esses planos do mundo espiritual, eles têm uma legalidade na vida do ser humano. E a pergunta hoje é se nós estamos administrando os planos da nossa vida. Porque nós precisamos desbloquear esse plano e nós precisamos bloquear esse, mas nós temos que administrar isso. A vida é nossa. Os planos do mundo espiritual são planos que foram feitos, eles acontecem dependendo da nossa administração. E aqui está, eles acontecem ou não, dependendo da nossa administração. Em Jeremias 29:11, Deus está falando dos planos bons que eles têm para nós, os planos do Senhor sempre são maravilhosos. Eu sei os planos bons que eu tenho para você. Mas se Satanás pudesse falar, ele ia falar algo também. Ele fala: eu também sei os planos que eu estou fazendo com vocês. E ele ia falar assim: e não é nada bom. E não é plano de vida. É plano de mal, é plano de morte, é plano de destruição. A questão é, você administra isso? Você tem se posicionado para desbloquear os planos do Senhor e para bloquear os planos do inimigo? E a igreja deve se servir para armar as pessoas para fazer isso. Mas, em primeiro lugar, eu queria desenvolver algo sobre o plano do Senhor. O plano de Deus, ele sempre esteve na bondade do coração de Deus para nós. A bondade do coração de Deus. Nós cantamos dessa bondade, sempre devemos cantar. O Salmo 1, verso 6 diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É preciso lembrar que da parte de Deus só virá coisas boas para nós, todos os dias da nossa vida. Salmo 1, versículo 6. Ninguém, nunca, jamais deve desconfiar da bondade de Deus. O Salmo 1, verso 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Os planos do Senhor, além de serem bons, são constantemente generosos da bondade por todos os dias da nossa vida. Só não vem planos ruins, maus de Deus para nós. Não vem. Mas vem planos do inimigo que a gente precisa reconhecer. Os planos do inimigo estão sintetizados em João 10:10. E Jesus diz: o ladrão vem, para começar ele é ladrão, ele vem para roubar. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. É preciso comparar essas duas forças espirituais na nossa vida, que estão lutando diariamente, todos os dias, para controlar, e nós somos supostos controlar isso. Nós somos supostos administrar isso. Uma das orações que o Senhor ensinou a fazer é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Uma das coisas para administrar esse plano do Senhor é orar todos os dias. Que venha o teu reino e que a tua vontade seja feita em nossa vida. Todos os dias, para desbloquear o plano do Senhor. Mas é preciso fazer uma oração cancelando os planos do inimigo, porque ele está todos os dias insistindo em fazer. Agora, eu queria que você notasse que há pessoas que elas são vítimas dessa lei espiritual. Elas são vítimas. Elas
não administram os planos da vida delas. Elas não desbloqueiam o plano do Senhor, porque elas são crentes que... Elas são pessoas que só assistem. Elas são vítimas observadoras, bem mal observadoras, porque se observasse bem, elas tomariam alguma posição em relação aos planos de suas vidas. Elas só observam os planos bons do Senhor, mas não lutam por Ele. Elas notam que alguma coisa errada acontece, mas também não lutam para desfazer isso. As pessoas são levadas na onda do mundo espiritual, porque elas não administram os planos do mundo espiritual para a vida delas. Um dos planos, de acordo com a minha palavra essa noite, é a questão da sujeira. Porque os planos do Senhor são lindos e grandes, né? Mas a sujeira é grande. E uma das formas de desbloquear o plano do Senhor é tirar a sujeira onde o diabo bloqueia o plano. Basicamente é isso que eu vou falar hoje à noite. Mas o plano é aquilo para o que nós fomos criados, criado de uma forma assombrosamente maravilhosa, diz o Salmo 139, o verso 14. Eu gosto porque ele diz, porque de uma forma assombrosamente maravilhosa eu fui criado. Então, quero que você pense da excelência do plano que ficou oculto para nós por causa da mancha do pecado, porque nós fomos criados de uma forma assombrosamente maravilhosa para um plano excelente, excelente, excelente. Mas o plano divino, esse plano, continua sendo contemplado e defendido por Deus, pois Deus vê o plano com a mesma pureza e a mesma grandeza e a mesma possibilidade que o plano sempre teve e nunca vai deixar de ter em nossa vida. Deus vai continuar se alegrando no plano da nossa vida, defendendo esse plano, provendo para o plano e ajustando as coisas para que a vontade dele se realize em nossa vida. Por isso que o dia do nosso aniversário, que é um dia de relembrar o início desse plano, onde o plano do Senhor para nós entrou em vigor, ele começou a acontecer no dia do nosso aniversário, no dia que nós nascemos. Eu defendo que é um dia que você precisa prestar mais atenção nesse dia. É um dia que é importante, não é só porque é o dia que você nasceu, é o dia em que o plano de Deus começou. Isso não tem a ver só com defender a sua vida, tem a ver com defender um plano que nem você tem a ver com isso, porque não foi você que iniciou esse plano. Foi o Senhor. E os planos que eu penso a respeito de vós não são planos de mal, são planos de paz para vos dar um futuro e uma esperança. A gente precisa, e glória a Deus, a gente precisa se alegrar no plano do Senhor, a gente precisa desbloquear o plano do Senhor, não ser apenas uma vítima observadora do que acontece, mas alguém que administra os planos do mundo espiritual para nós. Infelizmente, o ser humano ganhou o maior presente, que é a vida, é o plano, mas ele fica levado pelas ondas. É como um barco, um navio sem remo, um navio sem timão, sem timoneiro, sem motor, sem steering. Ele vai sendo levado pelas águas. O diabo aperta, se ele vai para o lado de cá. Né? Aí Deus tem misericórdia, puxa para o lado de cá. Mas a pessoa mesmo, ela não está consciente disso. Ela não está ativamente atuando, defendendo esse plano. Mais uma vez, o dia do seu aniversário é um dia que você precisa marcar no seu calendário para você orar de uma forma diferente. Eu já preguei 2 mensagens sobre isso, você pode ouvi-las depois, mas, por favor, defenda o plano que foi feito, administre o plano, tá? Faça alguma coisa. Queria dizer que nada teria razão sem o plano do Senhor. A existência do plano de Deus é a razão de não pararmos de lutar pelo bem, tá? Embora seja tão cansativo vencer essa vida, o plano do Senhor é tão especial, é tão maravilhoso, é tão audacioso, que vale a pena continuar lutando, tá? E olha, a nossa vida vai ter um significado muito maior para nós na eternidade do que agora. A gente analisa a nossa vida pelo que a gente conseguiu fazer até hoje. A gente tem umas análises assim muito passageiras. O que eu consegui na vida até hoje? Em termos de bens materiais, em termos de estudos, quantas faculdades eu fiz, eu não fiz nenhuma, o que eu tenho na vida, o que eu vou deixar. Essa não é a avaliação do plano. Nós não podemos medir a grandeza desse plano pelo que aconteceu até agora. Mas na eternidade, a primeira coisa que vai acontecer, nós vamos receber uma pedrinha branca com um novo nome, com um novo significado,
A Bíblia diz que nós vamos reinar eternamente, isso é, parece que a gente só vai ver o valor desse plano na eternidade, a gente só vai ver realmente o tamanho dele, o significado dele na eternidade. E aí, nessa vida aqui, a gente meio que ignora o plano, a gente meio que diminui ele, a gente não valoriza muito ele. O inimigo chega no nosso ouvido e fala negativamente sobre nós, e a gente acredita tão rápido nas coisas negativas, a gente tem uma tendência para a incredulidade, para o negativo, porque a gente não valoriza o tamanho desse plano. Mas Deus é tão especial para Ele, é tão audacioso o plano, que o próprio Deus nunca desistiu do plano, apesar das desistências do homem. Tá? O plano de Deus é tão especial que o inimigo põe todos os esforços para atrapalhar o plano, tá? E ele se vê frustrado e decepcionado e vencido tantas vezes, porque o plano do Senhor não pode ser frustrado. Então, o plano é tão soberano que ele valeu a vida de Jesus, o Filho de Deus. O plano da nossa vida. Ei, eu queria que você pensasse que a morte de Jesus, embora ela inclua a restauração da natureza, ele não foi morto pela natureza. Embora ele inclua a reconciliação das coisas que estão nos céus e na terra, o plano foi, a morte de Jesus foi um preço que Deus pagou por nós, pelo plano da nossa vida. Nós valemos mais do que esse planeta, nós valemos mais do que qualquer criação que Deus fez. Nós precisamos administrar melhor os planos de Deus para a nossa vida. Um dos pecados que a gente tem que se arrepender é por como a gente desiste de lutar por esse plano, que é a nossa vida. Sabe por quê? Eu não luto pela vida da Vitória, ela tem que lutar. Eu não luto pela vida do André. Eu posso dar algum tipo de ajuda para ele, mas eu não luto pela vida dele. Aliás, eu não tenho a responsabilidade de lutar. Ele é que tem. E é incrível como cada um de nós é que desiste, é que abre mão, é que não investe, é que não administra, é que não luta contra o bloqueador do plano, é que não abençoa, facilita para o Criador do plano. Esse plano valeu a morte de Jesus. Deus fez um plano tão valioso que Ele decidiu pagar por ele com a vida do Senhor Jesus, garantiu esse plano oferecendo o Cordeiro antes da fundação do mundo. Quero dizer que o plano de Deus é invencível, é inegociável, é indestrutível. O plano do Senhor prevalecerá, o bem prevalecerá, e aquele que crê será salvo, e o nome do Senhor será glorificado no seu plano. O que você não pode abandonar o plano, e eu estou falando do plano da sua vida. Estou falando do plano da sua vida, tá? Eu quero perguntar, como vai a sua própria luta pelo plano soberano do Senhor com você? Você tem crido no plano, se esforçado, sacrificado por Ele, desistido de outras coisas por Ele? Tá? O plano é tão especial que Deus não dará a vitória a qualquer um, mas Ele diz, ao que vencer, em Apocalipse. São várias as bênçãos. Uma delas é, comerá da árvore da vida, e esse é o plano do Senhor. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte, esse é o plano do Senhor. Ao que vencer, comerá do maná escondido, receberá uma pedrinha branca com um novo nome, esse é o plano do Senhor. Ao que vencer, o que lutar pelo plano, terá autoridade sobre as nações. O que lutar pelo plano, receberá a estrela da manhã. Ei, são muitas recompensas se você defender o plano do Senhor, que é a sua vida. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e terá o seu nome confessado por Jesus diante do Pai e dos anjos. Gente, pelo amor de Deus, alguém precisa se arrepender das desistências. Quando você desiste, quando você para, você só está desistindo do plano da sua vida. É do plano da sua vida que você está desistindo. Ao que vencer, será coluna no templo de Deus e se assentará no trono de Jesus, junto com Ele no céu, ao lado do Pai. E isso aqui, como é que Deus fez um plano? Deus não fez um planinho qualquer, irmão André. Ele fez um plano do tipo que a gente vai chegar no final desse plano a sentar no trono dele no céu junto com ele. É um lugar de honra. Eu não sei se tem algum anjo sentado nesse lugar. Não há nenhuma indicação de que os anjos vão se sentar nesse lugar. Mas aqui é uma promessa. Eu faço questão de ler. Ao que vencer, se assentará no meu trono, onde eu estou assentado junto ao lado do meu Pai.
Esses são os planos do Senhor. Então, até agora eu estava falando sobre o plano maravilhoso do Senhor para nós. Porém, agora eu queria falar um pouquinho sobre o que atrapalha o plano. E agora eu vou falar sobre a sujeira. A sujeira hoje, na verdade, são as iniquidades da nossa vida e dos pais. Ela que atrapalha o plano do Senhor. Ela emperra o plano. Ela é como areia nas engrenagens do plano. A sujeira é o que bloqueia, ela atrasa, impede a realização do que Deus planejou e falou através dos dons que Ele nos deu. Toda a sujeira da iniquidade atrás de nós. Nós vamos ler aqui Levítico, o capítulo 26, o versículo 39 e o 40, ou é o 28? Eu quero ajudar você a entender o que atrapalha o plano. O que atrapalha o plano é a sujeira, e a sujeira é a iniquidade. Levítico 26, na verdade, o versículo 39 diz: e os que de vocês ficarem, né, das destruições lá, definharão pela iniquidade, ou pela sujeira, nas terras dos vossos inimigos, como também pela iniquidade de vossos pais. Esse verso está denunciando os pecados nossos, tá? E dos pais, sujeiras, iniquidades, nossos e nossas famílias, dos pais. Aqui está o problema do plano. O problema do plano de Deus é só esse: os pecados geracionais. Esse problema que bloqueia, que atrasa, que dificulta. Esse problema que dá ao diabo o direito de questionar o plano. Ele questiona legalmente. Em Apocalipse 29, 12, quando ele nos acusa, isso é Apocalipse 12, 11, onde ele nos acusa dia e noite, ele acusa aqui. Ele usa os pecados dos pais, ele usa os pecados nossos para bloquear o plano do Senhor. Ok? A sujeira das iniquidades combatem o plano soberano do Senhor. Ela foi acumulada por nós e por nossos pais. Ela é como areia que emperra as engrenagens do motor. As sujeiras são pecados familiares, acumulados de geração em geração. Vamos lembrar os pecados: prostituições, traições de casamentos e famílias, perversões sexuais, abusos sexuais, pornografias, bestialidades, mentiras, roubos, todos os tipos de roubos, alianças com espíritos malignos, nos centros espíritas, nas macumbas, nos terreiros de macumba, palavras e maldições, xingamentos que as pessoas colocaram umas nos outros, desobediências, rebeliões, violências, abortos que foram feitos, brigas, assassinatos, todo tipo de derramamento de sangue que aconteceu, orgulho, endurecimento, ofensas, maus tratos, ignorâncias. Essas são as sujeiras que bloqueiam o plano de Deus. Uma das coisas que nós temos que ter em mente é, para desbloquear o plano do Senhor, nós precisamos ter uma vassoura na mão. E aqui está a vassoura do sangue de Jesus. É o que Deus colocou em nossa mão. A vassoura do sangue de Jesus desbloqueia o plano de Deus. E hoje uma pessoa me ligou, ela visitou a igreja ontem pela primeira vez, a pastora orou por ela, mas a mensagem que ela me deixou hoje é que ela está casada com um marido há 10 anos, que já traiu ela várias vezes, mas ela é crente de uma igreja, da Assembleia de Deus. Mas o marido já traiu várias vezes e ela falou que esperou 10 anos ele mudar. Ela falou que orou 10 anos por ele, para ele mudar. Sabe quando você ora na ignorância, ignorando a sujeira? Foi isso que ela fez. Porque ela está ignorando que todos os pecados dos pais, e eu perguntei para ela como que era a família dos pais dele, como que era a família dos pais dela. Dos dois lados está cheio de traições, dos dois lados está cheio de prostituições, dos dois lados está cheio de casamentos quebrados. No entanto, ela estava esperando simplesmente que do nada, assim, porque ela está orando para Deus. Segundo ela, a oração é: Senhor, eu tenho orado 10 anos para Deus libertar ele e libertar eu também.
Tipo assim, só essa oração, liberta ele, liberta eu, liberta ele, liberta eu. 10 anos, não aconteceu nada. Até hoje Deus não respondeu. Aí a palavra dela foi assim, por isso eu desanimei da fé. Por isso eu desanimei da fé, em outras palavras, saí da igreja, não quis mais acreditar, porque eu estou orando há 10 anos e Deus não respondeu. Espera aí, tem alguma coisa errada nesse quadro. E o que está errado nesse quadro é que, apesar do plano de Deus ser lindo, a sujeira é grande. O plano de Deus é lindo, mas a sujeira é grande. A sujeira, ela alimenta as armas do diabo. Ela alimenta os argumentos dele contra o plano. A sujeira rouba a possibilidade de um casal ser feliz, de ter um casamento, de ter uma vida sentimental. Nós questionamos o plano, mas gostamos de ignorar a sujeira. E então foi pela primeira vez que eu acho que ela ouviu sobre heranças familiares. Porque é incrível que quando a pessoa está me contando a história, eu vejo ela sempre falar dos sintomas do que ela está passando, mas ela não fala absolutamente nada da sujeira que está lá e que ela está ignorando. Mais uma vez, Jeremias 48, se eu não estou enganado, eu vou passar rapidamente aqui. 44, na verdade, versículo 9. Jeremias, Daniel, fala direito. Jeremias 44, versículo 9. O que nós geralmente fazemos com a sujeira? Nós esquecemos dela. Jeremias 44, 9. Esqueceste já as maldades de vossos pais? As iniquidades dos reis de Judá? As maldades das suas mulheres, diz o Senhor, está perguntando. As vossas maldades e as maldades das vossas mulheres, cometidas na terra de Judá. E entre essas maldades aqui, você pode pensar abortos, você pode pensar traições, você pode pensar adorações aos ídolos, tudo que o povo fazia naquela época. E o verso 10 ele ainda diz, não se humilharam até o dia de hoje, tá? Nem temeram, nem andaram na minha lei. Isso é, não reconheceram a sujeira, mas esqueceram a sujeira. Deus, pelo poder de Jesus, colocou uma vassoura em nossas mãos, chamada vassoura do sangue de Jesus, a qual nós podemos usar para limpar a sujeira, e precisamos ser um pouquinho melhor na limpeza de sujeira, nós precisamos ser um pouquinho mais destros no uso da vassoura, nós precisamos ser um pouquinho mais habilidosos em usar a vassoura. Porque nesta igreja, pelo menos aqui em Marlboro, já tem 2 anos e meio que eu estou trazendo a vassoura para colocar na mão dos irmãos e tentando ajudar os irmãos a colocar a vassoura, e alguns já deu algumas vassoureadinhas, mas não com muita habilidade, não com muita firmeza, não com muita determinação. Sabe quando você passa a vassoura assim num lugar e você não está realmente fazendo a faxina, você está passando porque alguém te jogou a vassoura na sua mão? Não. Nós temos que aprender a desbloquear o plano do Senhor, porque o plano é maravilhoso, o plano é lindo e o plano vale a pena, mas a sujeira bloqueia o plano. E a gente precisa ser melhor no uso da vassoura. A sujeira pode ser removida, louvado seja o Senhor. Ela pode ser removida, louvado seja o Senhor. Deus nos deu o poder de limpar a sujeira. Tive um sonho há poucos dias, não muito tempo, esse ano já, em que eu estava num estádio muito grande e tinha acabado o jogo, o show, o que quer que fosse. E eu saía pelas arquibancadas com uma vassourinha na mão. E sabe aquele negócio, aquela vassoura que tem a pazinha e a vassoura que você segura e já vai colocando dentro? E eu saí nas arquibancadas e eu estava limpando, right? Eu estava limpando. Só que, à medida que eu ia limpando, a minha pá encheu. E aí tinha umas sujeiras que eram maiores, não cabiam nem dentro da minha pá. E sabe o que Deus estava dizendo para mim? Nem tudo você vai conseguir limpar com a sua vassoura. Eu é que conheço a sujeira inteira. Eu é que sei tudo que tenho para limpar. Mas Deus colocou uma vassoura na mão de cada um de nós. Eu queria perguntar, como é que você está aí na vassoura? Não estou falando aquela da limpeza da casa, que lá você faz bem. Vecchio. Quero saber a vassoura espiritual.
a vassoura espiritual, você tem usado ela? O plano continua, mas a sujeira é abundante. O plano não rompe. Fala comigo, o plano continua, mas tem sujeira demais. O plano não rompe. Querido, para de reclamar e dizer para Deus, eu não entendo. Como que não entende? Eu já te falei, qual o problema? Ah, Senhor, eu não entendo porque não flui. Eu já te falei, qual o problema? Mas parece que não caiu a ficha ainda que o que está impedindo o plano de romper é a sujeira que está lá. Queria perguntar, se uma coisa está encardida, enrustida e sendo acumulada uma sujeira de 20 anos, uma lavadinha resolve? Se lavar só com água e sabão, só água e sabão assim por cima, resolve? O mundo espiritual é assim também. A gente dá uma lavadinha, faz uma confissãozinha ali e achou que resolveu. Ei, a gente não começou nem a amolecer a sujeira ainda, para realmente, sabe, você ir com a espátula nos cantinhos e começar a limpar e a tirar a sujeira, porque é a sujeira que bloqueia o plano do Senhor. Eu tive um sonho há anos atrás, esse já tem bastante anos que eu tive, em que eu tinha uma casa que tinha vários andares e ela descia no basement, um basement bem profundo. E a minha casa toda estava limpa. Absolutamente. Cada cômodo, cada andar da casa estava limpíssimo. Mas havia uma sujeira no basement. Havia um lugar no basement da casa em que havia uma sujeira lá. O que Deus estava falando para mim? Desce no porão. Desce mais. Leva essa vassoura mais fundo. Porque existe uma sujeira que está bloqueando o meu plano na sua vida. E a sujeira que bloqueia o plano. O problema não está no plano, ou nas pessoas para quem o plano foi desenhado. O problema está na sujeira que acompanha a vida daqueles a quem Deus destinou o seu plano maravilhoso. Planos de paz, planos de vida, planos de prosperidade. Quando você vê um crente passando uma necessidade, aquilo não estava no plano de Deus, as coisas ficarem presas, amarradas. O plano de Deus é você ter tudo o que você precisa, é você não ter perdas, é você não ter acidentes. Tem gente que vive de acidentes. Poderia escrever um livro com dezenas de capítulos, só de acidentes. Começar pela infância. Antes de nascer já teve. No ventre da mãe já estava tendo acidente. Tentativa de morte. Porque o diabo estava tentando destruir o plano, porque ele tinha muita sujeira na mão. Não é esse o testemunho que a gente tem que dar, mas tem que ser um testemunho de uma vida liberada, onde você ajudou o Senhor a desbloquear esse plano maravilhoso. A sujeira é o bloqueio legal, que o inimigo usa para embargar legalmente a realização do plano. Muitos pecados continuam sendo praticados por nossas famílias. Eu queria perguntar para você, quais os pecados que a sua família continua praticando, ou todos já estão realmente na presença de Deus, servindo a Deus, todos já abandonaram as práticas do diabo, todos já abandonaram a ignorância, o orgulho e todas as idolatrias, todos já pararam, todos todo dia estão se arrependendo. Eles estão fazendo isso? O que significa que eles estão fazendo? Renovando a sujeira. Além de não limpar, estão continuando a acumular a sujeira. Eu e a pastora estava orando por uma pessoa, já tem alguns anos já, essa pessoa não está mais na nossa igreja. E o demônio estava manifestado e dizia assim, eu estou aqui porque eu continuo recebendo ofertas. Era o ex-marido daquela mulher, ele continuava fazendo macumba para ela. Ele continuava fazendo, e o demônio falou, continuo recebendo presentes para matar a vida dela. Eu continuo recebendo. O que nossas famílias continuam fazendo? Que continuam bloqueando o plano da nossa vida e dando gasolina para o inimigo bloquear. Eu digo para você, alguém diz comigo, uma vida de arrependimento diário. Tá, irmãos, esse é um estilo de vida de usar a vassoura todo dia. Faça as suas orações. Faça. Se o Senhor descer sobre você, fale em línguas, adore o Senhor, mas tire um tempo da sua oração para dizer, Senhor, eu vim me arrepender de novo.
Eu vim te confessar de novo aquela sujeira. Eu vim te pedir de novo. Eu vim passar a vassoura de novo. Eu vim mais uma vez me arrepender desse pecado específico que tem na minha família. Por sinal, eles continuam presos nisso. Mas eu voltei aqui para passar a vassoura de novo. Ai, Deus, que bom que tem alguém desbloqueando o meu plano. Que bom que tem alguém limpando o caminho, porque o plano que eu quero fazer é um plano maravilhoso, ele vale a pena, e você está me ajudando, e aí eu quero te agradecer. Tipo assim, Deus, ele fica feliz de você ajudar ele a desbloquear o plano. Porque, às vezes, houve um arrependimento inicial em nós, mas esse arrependimento nem chegou ainda em nossas famílias de origem. Tá? Isso é, a árvore de onde viemos, ela continua doente, acumulando sujeira a cada ano que passa, produzindo frutos maus, frutos podres. Tá? Nós não podemos ser remissos em limpar a sujeira que bloqueia os planos do Senhor. Tá? Às vezes, nós até brigamos contra o plano, questionamos o plano, criticamos o arquiteto do plano, tá? E nós fazemos tudo isso porque a coisa está emperrada, a coisa está amarrada, a gente não está aguentando, mas não tem a ver com o plano, não tem a ver com o Criador do plano, tem a ver com a sujeira que nós gostamos de ignorar. Esquecemos que a nossa avó vivia lá no centro espírita, que o nosso avô era um assassino, esquecemos que os nossos tios quebraram a aliança do casamento, e que gerações atrás aconteceram coisas que a gente nem sabe. Mas eu e você estamos aqui com a vassoura do Senhor em nossa mão para desbloquear o plano do Senhor. Queria falar para você, antes de continuar aqui, quando você desbloqueia o plano de Deus para você, você está fazendo isso também pela sua descendência. Seus filhos nem têm ideia da bênção que eles vão ter de ter tido um pai e uma mãe que limpou a sujeira antes deles nascerem. Porque você liberou o caminho da sua descendência, seus filhos não vão ter os problemas que você teve. Porque você limpou a sujeira, você não deixou ela continuar. A sujeira impede o rompimento do plano, mesmo que o plano esteja valendo. Presta atenção. O plano está valendo, mas ela impede o plano de romper. O plano continua válido, mas ela impede de romper, então ele não acontece, ele fica atrasado. E nós duvidamos do plano, porque não vemos ele romper. Você não vê seu ministério romper, você não vê o casamento romper, você não vê a vida sentimental romper, você não vê isso romper, aquilo romper, e aí você começa a desacreditar do plano. Mas ele não deixou de ser válido, só porque tem sujeira bloqueando ele, o maravilhoso plano de paz do Senhor, de prosperidade do Senhor para nós e para as nossas famílias. Ele está lá. Às vezes eu imagino esse plano no fundo de um monte de sujeira. O plano está lá embaixo. E não pode nem respirar. Mas porque tem um acúmulo muito grande. Mas se você entrar naquele local e começar a limpar, e começar a tirar aquela montanha de sujeira, o plano vai começar a respirar. E ele vai começar a frutificar. Ele vai começar a fluir. Desbloqueie o plano e você vai ver. Agora, eu vou falar rapidamente sobre como desbloquear o plano. Você tem que fazer... O plano, ele é bloqueado legalmente e você desbloqueia ele legalmente. Em Mateus 3, versículo 15, Jesus viu esse princípio. Quando ele chegou, e João estava batizando no Jordão, e Jesus chegou para ser batizado. João disse para ele, eu é que deveria ser batizado por ti. Porém, Jesus vira para João e diz, não, deixa para que se cumpra toda a justiça. Isso é, vamos cumprir a justiça, vamos satisfazer a justiça, para que o plano seja desbloqueado. E aqui que está, o plano ele é executado numa base de justiça. Satanás bloqueia na justiça. Na justiça, literalmente falando, lá no Tribunal Federal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Ele bloqueia lá no STF, não no do Brasil. No STF espiritual, tá? Ele vai lá com uma acusação e bloqueia o plano. Ele bloqueia legalmente. Mas aí você vem aqui e satisfaz a justiça. Quando você confessa legalmente, você desbloqueia legalmente. O plano ele é executado numa base de justiça.
Se você fizer a justiça da corte celestial, importa que cumpramos toda a justiça. Quando você tem essa ideia de que a sua vassoura, ela dá ao juiz o poder legal de desbloquear o plano. É um desbloqueamento legal. É um desbloqueamento legal. Show, é isso que a vassoura faz, porque o plano ele acontece numa base de justiça. Ele é bloqueado numa base de justiça, mas ele é desbloqueado numa base de justiça também. Ele será executado se a justiça celestial for satisfeita. Tá? O plano gerado pelo céu não pode se realizar num ambiente de trevas, de desobediência e rebelião. Tá? Ele tem que satisfazer a justiça celestial. Por isso, Jesus foi batizado. Não tenho pecado, mas eu vou satisfazer a justiça. Porque, para que esse plano se realize na terra, eu preciso satisfazer a justiça. O plano que veio do céu, ele não nasceu na terra. Você não foi um plano feito na terra. Você é um plano que acontece na terra, mas você não nasceu aqui. Você nasceu no céu. Então, você é um plano que só funciona satisfazendo a justiça celestial. Porque você veio de lá. É a justiça de onde nós viemos que desembaraça o plano, que é a nossa vida. Então, ele só funciona se a justiça do céu for satisfeita. E o diabo sabe disso. Por isso ele comparece na corte celestial, Apocalipse 12, 11, nos acusando dia e noite. Ele vai no STF celestial para bloquear o plano, porque ele sabe que o plano nasceu no céu. Precisamos parar de pensar que a gente surgiu aqui na terra. Que a gente apareceu aqui do nada. A gente não é daqui, a gente não veio daqui, a gente passou por aqui. Aliás, a gente está até saindo daqui já. Mas em poucos dias, e todos nós vamos sair daqui. Nós vamos para o lugar de onde a gente veio. Se você quiser desembaraçar a sua vida aqui, você tem que lembrar da justiça celestial. O que é que está bloqueando o plano na minha vida? O que é que a justiça celestial está encontrando dificuldades para desbloquear? Eu não sei você. Quer dizer, eu vou dizer com certeza que eu não sei o que é, mas você tem algo que você pede de Deus, que você deseja ver romper, fluir na sua vida. Eu gosto da palavra breakthrough, eu gosto de orar por rompimento. Alguém gosta? Alguém sabe do que eu estou falando? Rompimento é quando você está tentando chegar num lugar ou atravessar uma situação e aquilo nunca rompe. Mas você está lutando para romper e desbloquear aquilo. Right? So, eu tenho situações, alvos espirituais, que eu quero ver o meu espírito romper. Ou você pensa que é só você que está com alguma coisa emperrada? Se você acha que é só você que tem alguma área emperrada na sua vida, vem para cá que eu vou sentar aí no seu lugar. Porque todos nós temos uma área que a gente quer romper. Todo mundo concorda comigo? Eu queria que você pensasse que o que rompe é a satisfação da justiça celestial. O que rompe é a satisfação da justiça celestial. A pergunta que eu faço para Deus é: o que é que não aconteceu ainda que não rompeu essa área? Onde é que eu não satisfiz a justiça celestial que você não rompeu essa área para mim? Essa pergunta para Deus hoje não é isso. Você fez? Onde é que está a minha fé? Qual é o nível dela? Onde é que ela está que eu não consigo sair disso? Então, uma das coisas que tem vindo no meu espírito, nessas perguntas que eu faço, eu não fiz. Eu faço todo dia, eu faço sempre, eu faço direto. Então, uma das coisas que tem vindo para eu saber como desbloquear, sabe o que é? Tem vindo essa palavra aqui o tempo todo, ó. Tem vindo essa palavra aqui o tempo todo, no meu espírito. Eu preciso de um jejum que me leva a entender o que está acontecendo. Porque o primeiro bloqueio que ele coloca é, ele amarra tudo e não deixa você saber por que está amarrado. Para você não ir lá desamarrar. Eu te pergunto, como é que você desata um nó que você nem sabe que existe? Às vezes eu pergunto para a pastora Daniel, o que é que ele não quer que eu saiba? Tudo. Eu pergunto para Deus, Senhor, o que é que ele não quer que eu saiba? Tudo, especialmente as iniquidades que estão esquecidas. Porque é o trunfo que ele tem na mão. É o trunfo que ele tem. É o que nós esquecemos. É o que meus pais esqueceram. É o que foi ignorado na minha família. Que ele tem poder de ficar usando. Então, essa palavra jejum, essa coisa do jejum, e eu tenho orado para aprender a jejuar, eu sempre digo, nós já aprendemos a comer. O que nós temos que aprender é passar fome.
Comer a gente já sabe. A gente tem que aprender a passar fome. É onde você desbloqueia, é onde você rompe, é onde o seu espírito é levado no nível que você conhece a justiça celestial e Deus introduz você, e eu acredito no que eu estou falando, Deus introduz você em algum lugar que você descobre uma verdade espiritual, você descobre as cadeias legais, os argumentos legais que estavam funcionando contra o plano, e Deus vai apreciar muito a gente fazer jejuns que nos levem a romper. Alguém quer rompimento na sua vida? Amém. Que tal a gente parar um minutinho agora e orar por rompimento? E eu queria que você pensasse em áreas específicas. Eu estou pensando na minha agora, que eu vou orar nesse momento. Eu queria que você pensasse em que áreas específicas você necessita de um rompimento do plano. E eu queria que você falasse com Deus: Senhor, há um plano, é a minha vida, é um plano maravilhoso. O Senhor falou que tem planos de paz, não de mal, de futuro, uma esperança, é um plano de rompimento. Eu quero pedir agora, nesse momento, por mim, pelos meus irmãos que estão aqui nessa quarta-feira, 17 de julho de 2024. Nós pedimos revelação do que quer que esteja bloqueando o rompimento do plano da nossa vida. Tua serva orou nessa manhã, ela te fez essa pergunta, nós fazemos ela nesse culto. Revela a cada um de nós onde o teu plano está bloqueado e por que está bloqueado e como desbloquear, legalmente falando, satisfazendo a justiça celestial de onde o plano nasceu. Senhor, que argumentos o inimigo está usando, que palavras ele está falando, que acusações ele está fazendo para bloquear isso que nós estamos pedindo. Alguém fala com Deus aí, vocês estão muito calados. Alguém fala com o Senhor e diz: Senhor, faz isso mesmo. O Senhor realiza isso mesmo. Isso que nós estamos pedindo agora, nesse momento de oração. Nós estamos clamando para que o Senhor nos ajude a romper o plano. Como romper o caminho do plano? Romper para que o plano rompa, para que ele aconteça. Porque o teu plano, Senhor, é 100%. O teu plano é maravilhoso, o teu plano é glorioso e o inimigo ele tem medo desse plano. E eu te peço, abençoa agora a cada um de nós aqui com uma graça, Senhor, para o jejum, com uma graça de consagração, de forma que nós venhamos ser revelados os bloqueios do plano, os bloqueios legais que precisam ser tirados em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor. Amém, amém e amém. Eu quero dizer que se a sujeira for tirada, o plano do Senhor vai romper. E se o plano romper e começar a se realizar, sabe o que isso significa? Que o plano do maligno vai ser bloqueado e destruído. Porque não tem como o plano de Deus romper em nossa vida e o plano dele prosperar. Pelo contrário, quando o plano de Deus é desbloqueado e começa a se realizar, automaticamente o plano do inimigo, os projetos dele, os entraves dele, que ele colocou no caminho, os bloqueios, são destruídos. Tá? Não é só uma questão de realizar o bom plano do Senhor. Tem também a ver com deslegalizar o plano do inimigo, com impedir e destruir os planos dele em nossa vida. Agora, eu vou falar de uma forma mais específica, como desbloquear o plano. Tá? E a arma principal, eu vou terminar agora o nosso estudo, indo para essa terceira parte, onde eu vou finalizar. E eu quero falar isso aqui. A confissão é a vassoura em nossa mão. A confissão. Então, Deus colocou uma vassoura em nossa mão, ela está em nossos lábios. Quando você vem e confessa no tribunal celestial, ela vai remover a sujeira que emperra as rodas da justiça girarem a favor da realização do plano. Deixa eu dizer o que a confissão faz. A confissão do ser humano na corte celestial, em primeiro lugar, ela reconhece a justiça do Senhor. Eu estou vindo confessar porque a tua corte é justa, porque tu és justo. Presta atenção, nós precisamos fazer isso mais do que o diabo. De tanto o diabo reconhecer Deus como juiz, que ele comparece lá todo dia. Presta atenção no que eu acabei de falar. Nós precisamos valorizar mais a justiça da corte celestial, comparecendo perante o juiz para confessar. Quando nós não fazemos isso, nós desprezamos a corte. Nós diminuímos a corte. No entanto, o diabo vai lá todo dia. Eu te pergunto, quem valoriza mais a corte celestial? Come on. Está aqui um exemplo
do diabo para ser seguido. Um exemplo do diabo para ser seguido. Ele valoriza demais a justiça celestial. Eu faço questão de abrir, que eu mencionei, Apocalipse 12, 11, só para a gente aprender a valorizar a corte celestial. Apocalipse 12, 11, vou ler. Eles o venceram, aliás, versículo 10, 12, 10, ouvi uma grande voz do céu que dizia, e a voz dizia o quê? É chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Porque já foi lançado fora o acusador, isso é, o promotor de justiça, o grande acusador de nossos irmãos, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Não tem um dia que ele não comparece lá. Quantos dias nós vamos lá? Se eu fosse fazer a pergunta, quem valoriza mais a justiça celestial? Quem valoriza mais o sistema de justiça da corte celestial? Quem entende melhor sobre justiça? Quem valoriza mais o juiz como justiça? Nós ou o diabo? Ele. Ele valoriza a justiça celestial muito mais do que nós. Ele não perde uma oportunidade de falar, já fui ontem, já fui hoje de manhã, já fui... Não, mas eu vou lá de novo, Eu tenho novas acusações. Ele valoriza tanto a corte celestial. É claro que ele não está valorizando no sentido que nós valorizamos. Ele está valorizando no sentido assim, eu achei o caminho de bloquear o plano. E esse é um caminho legal. Satanás não bloqueia o caminho gritando, fazendo birra, fazendo arruaça. Ele bloqueia legalmente. Ele filma você, ele filma seu pai, ele filma o seu avô, ele leva os vídeos, ele faz colorido, ele faz uma edição só das partes que ele quer falar, ele monta o caso, ele leva lá. Come on. Se eu e você pegar da confissão e começar a comparecer na corte celestial, o diabo, o que você está fazendo aqui? A mesma coisa que você veio fazer. Você veio acusar, eu vim confessar. Aí ele diz, vamos ver qual de nós dois vai ganhar. Eu falei, vamos ver, porque eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui confessando, e vou vir, até limpar toda a sujeira que eu e os meus pais fizemos, e vou arrancar toda essa sujeira da sua mão, e eu vou liberar o plano do Senhor na minha vida. Porque Deus botou uma vassoura na minha mão, e a vassoura chama confissão, é o poder do ser humano. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de seus pecados e purificar de toda injustiça. Isso é, Ele limpa a sujeira. Louvado seja o Senhor. Yes, louvado seja. Esse verso que nós acabamos de recitar é 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que Deus faz é, além de perdoar a gente, limpa o livro do inimigo. Tirou a culpa e acabou com o argumento do acusador. Come on, gente, esse é um poder maravilhoso em nossas mãos. Eu quero primeiro dizer que a confissão reconhece a justiça do Senhor. Segunda coisa que a confissão faz, ela reconhece a injustiça do homem. Sim, Senhor, nós é que pecamos, nós é que fizemos o errado. Nós é que, eu e meus pais, é que bloquearam o plano, nós quebramos a tua lei. A confissão reconhece a injustiça do homem. Terceira coisa que a confissão faz, ela satisfaz a justiça do Senhor. Isso é, Deus vê a sua corte ser valorizada. Deus vê a sua lei ser valorizada. Sabe a lei que foi quebrada? Deus está vendo ela ser valorizada agora. Por quê? Alguém veio confessar. Alguém veio reconhecer. Então, isso valoriza a justiça. A confissão do homem também torna Deus verdadeiro e o diabo mentiroso. Por quê? Aquilo que ele acusava você se torna inválido, uma vez que você confessa. Aquilo que ele acusava se torna inválido quando você confessa. Por isso que a Bíblia faz um big deal tão grande da confissão. E eu vou agora repassar rapidamente o Salmo 32, versos 3 e 4,
onde a confissão toma uma dimensão aqui, na vida de Davi, de uma forma muito gráfica. Porque a tendência do ser humano é calar, não confessar. Mas quando Davi diz assim, no Salmo 32, verso 3, enquanto eu calei, eu me recusei a confessar, enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu gemido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E o próprio humor dos meus ossos se tornou uma sequidão. Então, quando nós estamos calados, amuados, né, isso é o que o inimigo faz, ele leva você a você ficar silenciando aquilo. Quando você silencia, você não justifica a corte celestial, você não reconhece a justiça, porque falta a confissão. Então, vem esse peso sobre nós, é como se a justiça estivesse clamando, exigindo, você tem que ir lá confessar, você tem que satisfazer a justiça de Deus, tem que tirar esse peso das suas costas, tira pela confissão. Quando você fala, um grande peso sai das suas costas. E aí no versículo 5 ele diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri, a minha é dos meus pais. Confessarei as minhas transgressões, disse eu, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então, a confissão do homem torna Deus verdadeiro e torna o diabo mentiroso. Outra coisa que a confissão do homem faz, ela muda o homem de mentiroso para verdadeiro. Por quê? Porque antes o homem negava o seu pecado. Quando você está em silêncio, você está negando o pecado. A falta da confissão é uma conivência que torna Deus mentiroso. Eu quero ler 1 João, e aqui eu li, a gente falou o versículo 9 ainda há pouco, mas olha só, esse versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E no versículo 10 diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando o homem se cala, ele está dizendo, Deus é que é mentiroso. Então, eu pergunto, como é que nós vamos vencer? Como é que o plano vai ser desbloqueado quando a gente está dizendo que Deus é mentiroso? Pelo nosso silêncio, pela nossa conivência de não confessar. Por isso que a confissão, ela muda o homem de mentiroso para verdadeiro. Porque quando ele diz, eu pequei, é a maior verdade que ele podia estar falando. E quando ele é verdadeiro, aí, quando o homem é verdadeiro, Deus já ouviu o homem, o diabo já se tornou mentiroso. Gente, a confissão muda a mesa, ela vira a mesa na situação. Porque aquele que negava o seu pecado no silêncio, na confissão ele torna o seu pecado público. Ele se torna uma testemunha do seu pecado, e aí ele se torna verdadeiro diante do Senhor. Então, a confissão do homem é a vassoura de Deus na mão do homem para limpar a sujeira. Veja o privilégio e a responsabilidade que Deus nos deu. Ele fez o plano é para o homem, mas se o homem não usar a vassoura que está na sua mão, o plano não funciona. A confissão do homem cala a boca do diabo. Eu quero perguntar, o que mais o diabo pode fazer depois que o homem já confessou tudo e não encobriu nada no tribunal de Deus? O que mais? O que mais que o diabo pode falar quando você já falou tudo? Nada. Virar envergonhado e sair da corte calado, envergonhado. É isso que Deus quer ver. O diabo virando, envergonhado e saindo. E você justificado diante dele. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Nós precisamos ter mais experiência com a justiça de Deus do que o inimigo. Nós precisamos ter mais experiência com a justiça de Deus. Por isso, não devemos nos cansar de confessar. Eu quero mencionar aqui, Gálatas 6, versículo 9. Tá? Gálatas 6, 9, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos pelo caminho. Em outras palavras, eu quero pedir a você, não pare de confessar. Não canse de confessar. Quantas vezes você talvez já confessou? Uau, não canse, continue. Limpe a sujeira. Deixe-me dar um exemplo aqui da minha família, rapidamente, para vocês.
existe um pecado específico que me foi revelado na minha família, que não é só da minha, talvez tenha em todas, mas na minha família especificamente, eu já estou confessando ele ao Senhor por alguns anos. Significa que eu já fui lá mais de 100 vezes. Em alguns anos, eu já fui muitas vezes lá. É o pecado do endurecimento. As pessoas se endurecem, se orgulham, e o endurecimento ele gera um monte de coisas. Como eu tenho levado isso ao Senhor já há vários anos, o Senhor começou a fazer um quebrantamento na minha família. Porque quando você denuncia o endurecimento, Deus começa a prover o quebrantamento. Tá? E Deus fez de um jeito tão grande que eu tenho membros da minha família que passaram mais de 60 anos com coisas escondidas que vieram confessar esse ano. Eu tive uma tia que me ligou para me confessar uma coisa que ela nunca confessou para ninguém. O pai já faleceu, um monte de gente na vida dela, e ela nunca tinha falado aquelas coisas para ninguém. Mas eu estava levando o espírito do endurecimento ao Senhor há muitos anos, há anos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se você continuar limpando a sujeira, vai chegar uma hora que Deus diz assim: ei, desbloqueou. Foi suficiente. Limpou e rompeu. Vou quebrar esse negócio agora. Vale a pena. O outro texto que eu queria que você... Esse aqui eu queria que você gravasse assim na Bíblia, com uma tinta vermelha, uma caneta vermelha, só para você não esquecer dele nunca mais, que é Tiago 5,16, que, na verdade, os irmãos provavelmente vão saber de cor, mas a última frase do versículo é a que eu quero que você não esqueça. Diz esse texto: confessai, e aqui está, né? A grande vassoura da confissão. Confessai as vossas culpas uns aos outros, tá? E orai uns pelos outros para serdes curados. Aí ele termina com essa revelação: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mais uma vez quero repetir o que eu estava dizendo para Deus um dia, que eu estava meio cansado de confessar tanto pecado da minha família. Quanto mais eu confessava, mais eu aprendia que tinha mais coisa. Sabe quando você vai procurando e fica sabendo que tem, né? Você achou que já tinha confessado tudo, aí vem um outro com outra história que você não sabia, aí aquilo te anima? Não, aquilo te desanima, né? Te desanima. Aí o Senhor falou para mim assim: não desanime, porque a confissão de um pode muito em seus efeitos. Eu não estou querendo me glorificar nessa noite, não, de forma alguma. Mas eu fiquei surpreso que a minha irmã foi numa igreja, lá na minha cidade, num congresso de libertação. E numa das orações, uma pessoa orando por ela, teve uma revelação, e a revelação foi: tem uma pessoa dessa família que está fora do país, que por causa das orações dessa pessoa, Deus está fazendo uma obra inteira nessa família. Então, tipo assim, eu nem estava lá, eu nem sabia disso. E aí ela me contou aquilo que veio trazer um encorajamento, né? De anos e anos de confissão, que você precisa continuar indo diante do Senhor. A confissão, ela demole o endurecimento, ela desmorona o endurecimento, ela vai fazendo a obra, ela vai estabelecendo a justiça do Senhor. Essa vassoura é poderosa, ela está na sua mão, você não precisa confrontar ninguém, você entra no seu quarto, fala o que você lembra, fala o que você já sabe da família, todo mundo sabe a história da família, você não precisa ignorar. Se você prestar atenção um pouquinho na história da família, você já sabe o que tem que confessar. Começa por ali e o Espírito Santo vai trazer outras coisas que você não sabe. Na confissão, nós devemos perseverar na corte até sermos ouvidos pelo justo juiz. Texto importante, Lucas 18, versículo 7. Então, aqui está aquela mulher que comparecia perante o juiz. Jesus usou a viúva como exemplo. E o juiz não queria atender, mas finalmente ele atendeu, e Jesus termina com as seguintes palavras: quanto mais o Pai Celestial fará justiça, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles, digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Então, versículos 7 e 8 de Lucas, Jesus está dizendo:
permaneça perante o juiz, persevere perante ele. Ele vai fazer justiça em algum ponto da sua vida, em algum momento da sua vida, ele vai desbloquear. Eu queria dar um testemunho meio adiantado da minha família, porque eu estou vendo o endurecimento ser quebrantado na minha família, e um dos frutos do endurecimento é um monte de enfermidades que tem sobre uma pessoa. Tem um monte de enfermidades sobre uma pessoa que, como essa pessoa começou a confessar, ela começou a confessar esse ano, nunca fez isso antes, começou a confessar esse ano, e aí começou a ter umas reuniões lá de confissão entre a família, entre eles. Eu não estou nem envolvido, não estava nem sabendo o que estava acontecendo lá, só fiquei sabendo do resultado. Aí a saúde já começou a melhorar. E você percebe que os demônios, eles estão atrás dessas coisas porque eles têm direito. Então, eu já comecei a orar pela reconstrução física daquelas partes da pessoa que foram danificadas. Sim, querida, pode perguntar aqui para todo mundo saber. E assim, como que é uma pessoa endurecida? Quais são? Como que ela age? O que é o endurecimento? Então, eu tenho pregado várias mensagens sobre endurecimento, inclusive eu fui contar, tem mais de 6 mensagens, ou 7, que estão guardadas. Eu vou pedir até para a Lely fazer um playlist só das mensagens de endurecimento. Você vai poder ver e você vai poder compartilhar essas mensagens. Inclusive, a de domingo passado, em Chelsea, foi sobre isso também. Não se discute com o endurecimento. Mas o endurecimento, basicamente, é assim. Eu penso assim e eu não mudo a cabeça. O endurecimento é na cabeça. Tipo assim, eu creio assim, eu fui ensinado assim, e é assim que eu penso, e eu não creio que é assim, eu creio que é assim, e eu não mudo, e eu não vou confessar porque eu não fiz nada de errado, e eu não... Tipo assim, o endurecimento é o bloqueio mental que está lá impedindo a pessoa de renovar a mente. Endurecimento, basicamente, é a não renovação da mente. Ela pode ser crente com 50 anos, lendo a Bíblia, mas o endurecimento está lá. Ela está endurecido naquela religiosidade, ela pensa daquela forma, ela não muda, ela não aceita um conselho. Se você trouxer uma revelação nova, ela não aceita, porque ela está endurecida. Não, mas eu aprendi, foi assim. Não, isso aqui está errado. Não, eu não creio assim. Não, eu não aceito isso. Endurecimento, vou te dar um exemplo de endurecimento que eu tive um encontro com uma pessoa que eu pedi para ela, eu falando um assunto, esse assunto de libertação que ela estava rejeitando, eu sugeri para ela assim, então, por favor, pergunte ao Espírito Santo sobre isso. Ela me respondeu na hora, eu não vou perguntar. Para você saber que eu não vou mudar de ideia, eu nem vou perguntar. Então, isso é endurecimento. Alright? Yeah. Então, o endurecimento ele se manifesta também na rejeição do conhecimento. Você não quer uma revelação nova. Você não quer. E aí me lembra de Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porém, o verso continua. Como rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, tipo assim, você se endurece quando Deus traz uma nova revelação que vai desbloquear isso, que vai resolver isso, e você, eu não creio nisso, eu não quero isso, eu não aceito isso. E aí você não pode forçar, porque é o que eu preguei domingo passado. Não se discute com o endurecimento. Você não discute com a pessoa endurecida, você se arrepende por ela diante de Deus. E você vai em oração para que Deus... O que Deus faz? Ele vai minando pela raiz. Você vai confessando, Deus vai minando pela raiz. Deus vai como que quebrando as raízes. Daqui a pouco aquele prédio cai. Aquela fortaleza inteira cai. Então, é isso que eu estou vendo cair durante anos e anos e anos e anos na minha família. Right? Tem 30 anos que eu estou fora da minha família. E, nesse momento, 30 anos depois, está acontecendo uma coisa que nunca aconteceu antes. Right? O meu entendimento disso há 30 anos atrás não era como eu tenho hoje, mas eu já orava me arrependendo. Então, assim, eu vim melhorando o meu arrependimento essas últimas décadas e a obra está acontecendo. Então, louvado seja o Senhor. Essa vassoura é poderosa. Na confissão, nós devemos buscar o que ainda não foi confessado na corte. O Salmo 19, verso 12, tem as seguintes palavras. Senhor, quem pode discernir os próprios erros? Então, purifica-me dos que me são ocultos. Na confissão, quando você abre a caixinha da confissão, você abre, às vezes, com uma chave pequenininha.
Por quê? Às vezes você só sabe essa pontinha aqui. Você tem tudo isso para confessar, mas você não sabe. Você só sabe isso aqui. Aí você começa aqui. Só que quando você entra, você entrou. E aí quando você insiste em confessar, o que Deus vai fazendo? Ele vai te levando para as coisas que você jamais imaginou que estavam lá. E a única razão de Deus te revelar o que está aqui é porque você orou o que estava aqui. Ele não vai te revelar o que está aqui, sendo que você nem entrou. Você nem começou o processo de confissão, de arrependimento. Então, a sujeira esquecida, ela fortalece o diabo, tá? E tem um clamor excepcional que nós devemos fazer na confissão. Senhor, desvenda e revela a sujeira oculta que o inimigo usa para sabotar o plano. E se arrependa sempre de ignorar a sujeira da família. Se a sua família continua ignorando a sujeira, que você não seja essa pessoa. Se você é o único nessa família que lembra da sujeira, que seja você. Mas que você compareça lá, porque a oração de um pode muito. Eu queria fazer uma ilustração aqui sobre o poder desse um. Eu quero que você imagine o diabo chegando no tribunal celestial com uma pastinha, aliás, com um monte de acusação, né? Que ele chega lá. E aí uma pergunta que ele faz assim: senhor juiz, essa família aqui, já veio alguém aí dessa família aqui falar com você sobre isso aqui? Você pode imaginar ele desafiando o juiz para saber se tem alguma defesa? Porque ele já sabe que não tem? E aí o juiz, digamos que o juiz vira para um anjo e fala assim: anjo, procura nos arquivos da corte se algum membro dessa família veio confessar sobre isso. Se alguém dessa família veio aqui se responsabilizar por esse pecado, por essa situação. Essas mulheres que fizeram tanto aborto, esses homens que cometeram tanto assassinato, tanto roubo, tanta prostituição, tanta mentira, tanta isso, tanto aquilo. Veio alguém mencionar alguma dessas coisas? Tem algum recorde na corte de que alguém dessa família veio falar? O anjo vira para o juiz e fala: não tem absolutamente. Mas nunca veio ninguém. Não. Mas eles estão na igreja? Estão na igreja, mas nunca veio ninguém aqui falar sobre isso. Você pode imaginar o sorriso, do tamanho do sorriso na cara do acusador. E as exigências que ele começa a fazer da corte. Né? Pedido da pena. Agora, você pode imaginar a decepção na cabeça dele, na cara dele, quando ele chega todo empolgado, e aí ele vem falar um monte de coisa, aí Deus, espera aí só um pouquinho. Deixa eu mostrar para você que tem uma pessoa que está vindo aqui. Senta aí. Deixa eu passar o vídeo para você. Senta aí. Aqui, ó. Quantas vezes ele já veio aqui? Aqui, ó. Quantas vezes ela já veio aqui? Isso aqui é o meu trunfo como juiz que eu tenho para você não continuar fazendo essa obra de destruição na vida dele. Gente, eu falo para você, nós desamarramos a mão do juiz ou nós amarramos a mão dele? Porque o juiz é justo. Ele tem que ser justo com o diabo. Se a acusação que ele está trazendo é justa, Deus não pode simplesmente ignorar. Ele precisa agir baseado nela. Então, a sua confissão alegra muito o coração de Deus. Porque o que a sua confissão está fazendo? Livrando um monte de vidas que eram para ser afetadas e destruídas, livrando um monte de casamentos que eram para ser destruídos, livrando um monte de crianças que eram para ser abusadas, livrando um monte de pessoas na sua descendência, na sua família, que você nem tem ideia, primo de 2º grau, de 3º grau, que deixou até de ser primo. Você, tipo assim, eu estou falando tanto de gente que, pela sua confissão, vai impedir a obra do diabo, e ele não vai poder afetar esse monte de gente, porque uma pessoa se colocou diante de Deus. Come on. Louvado seja. O plano é grande, a sujeira é grande, mas a vassoura é poderosa também. Só louvado seja, louvado seja. É isso que Deus quer dizer quando ele fala em Ezequiel 22:30. O que ele fala? Ele está falando a mesma coisa aqui, ó, de Tiago 5,16 e Ezequiel 22:30. Ele está dizendo assim: procurei 10 homens. Quantos homens na sua Bíblia está aí? Que Deus procurou. Em Ezequiel 22:30. Procurei 12 homens, right?
Não. Procurei um homem. Uau. Deus só precisa de um. Come on. Deus só precisa de um. E olha o privilégio que eu e você temos de ser esse um. Procurei um homem que se colocasse na brecha, que levantasse o muro. Imagina, Deus está dizendo, o que Deus está dizendo? A avalanche da justiça está vindo e vai destruir, mas se você for o muro, você vai segurar ela, não vai passar. Você vai defender pai, mãe, filho, primo, sobrinho. Gente, isso é maravilhoso demais. Você é aquele que é o muro que se põe na brecha. Não vai passar, porque você se colocou na brecha. Agora, eu queria que você olhasse como que o diabo olha para aquele que ficou na brecha. Não tem que derrubar você daí. Você está atrapalhando meu negócio todo. Você está atrapalhando meus planos todos. Eu fiquei gerações e gerações montando isso aí. Agora você vem e vai destruir o que eu estou fazendo? Eu tenho que tirar você daí. Por isso, essa perseguição, essa luta, esse peso, essa coisa para nos desanimar, porque Deus nos colocou na brecha e está funcionando. Digo para você, está funcionando. Está funcionando. Deus está liberando o seu plano na vida de outras pessoas por causa da sua oração, por causa da sua intercessão, por causa da sua vida de fidelidade ao Senhor. É isso. O plano é lindo. A sujeira é grande, mas a vassoura é poderosa. Come on, church. Você já sabia disso. Hoje eu só vim lembrar a gente de que a gente precisa continuar limpando a sujeira para desbloquear o plano do maravilhoso do Senhor, não só em nossa vida, mas na vida de outras pessoas também. A minha mensagem termina aqui, embora que, lógico, ela poderia continuar. Pode continuar um outro dia. Eu vou aproveitar esse momento para nós orarmos aqui no altar. Obrigado, Júnior. Nós vamos vir aqui. Pode vir aqui. E nós vamos mais uma vez diante do Senhor. Enquanto você vem, eu vou contar uma situação de uma menininha que a Rebeca está ajudando ela. A Rebeca está dando aula de reforço para a menininha. Não sei se ela tem 8 anos, porque ela não passou, acho que não passou. E para ela não perder o ano, ela tem. Então, a Rebeca está dando aula para ela. Só que a Rebeca leva ela lá em casa, hoje ela estava lá em casa. Só que ela ensina tudo para ela, e quando ela sai de lá, ela esquece tudo. A menina de 8 anos. Right? E ela não consegue lembrar, ela não consegue manter. Aí, nós fomos perguntar se havia problemas de cabeça na família. A primeira coisa é que, do lado da mãe, quase todo mundo tem o problema lá de cabeça. Todo mundo já tem. Mas do lado do pai também. Porque o pai foi lá hoje buscar a menininha e ele falou, não, lá em casa todo mundo esquece tudo também. Lá em casa todo mundo tem o problema. Então, o que está acontecendo com aquela pequena? Ela está apenas sendo mais uma vítima do trabalho que o inimigo vem fazendo na família. Alright? E aí nós começamos a falar que agora alguém tem que pegar a vassoura, encarar essa sujeira, começar a confessar as dedicações de cabeça que foi feita aos demônios, as coisas que foram, a cabeça foi roubada, a cabeça está sendo roubada, a inteligência está sendo roubada, e o plano do Senhor está sendo bloqueado. E alguém tem que ir lá e desbloquear esse plano maravilhoso. Alguém tem que desbloquear esse plano maravilhoso. Eu queria que você só abrisse as mãos, que eu queria pedir o anjo do Senhor para abençoar suas mãos essa noite com essa vassoura, porque foi para isso que Deus nos chamou. Pai, eu quero agradecer por cada homem, mulher e jovem que está aqui,
porque o Senhor nos chamou para ser detentores, carregadores dessa vassoura. O Senhor nos deu o sangue de Jesus. O Senhor nos deu o poder da confissão. E eu te agradeço por esses irmãos, por essas irmãs que têm entendido que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar a sujeira. Nós estamos aqui para que o Senhor limpe a sujeira. Nós estamos aqui reconhecendo a justiça do seu tribunal, estamos reconhecendo, valorizando aquilo que Satanás, Senhor, ele vai diante do Senhor e nós vamos pouco, nós vamos mais, Senhor. Nós vamos mais, um pouco mais, nós vamos a partir de hoje. Nós vamos comparecer no teu tribunal para confessar, para falar, para dizer, limpa, purifica a sujeira, desbloqueia o teu plano na nossa vida, na vida do nosso cônjuge, ou do nosso próximo, do casamento que vamos ter, dos filhos que vamos ter, dos filhos que já temos, desbloqueia o plano, seja desbloqueado o plano do Senhor. O plano espiritual, o plano da vida sentimental, o plano da vida financeira, o plano dos bens que o Senhor quer nos dar, o plano das vitórias que o Senhor quer nos dar, seja desbloqueado. Pai, nós não queremos ignorar a sujeira da iniquidade. Pai, nos perdoa por ignorar a sujeira da iniquidade que está causando os problemas que está causando hoje. Toda a sujeira da iniquidade que está causando os problemas que está causando hoje. Nós pedimos perdão ao Senhor. Vem desbloquear a sujeira da iniquidade, Pai. É isso que nós oramos nessa noite. Eu abençoo cada mão que está aberta diante do Senhor. Coloca as armas agora. Fortalece essas mãos, não deixe essas mãos se cansarem. Eu também peço, cobre com sangue agora, cada um intercessor. Não deixe o inimigo derrubá-los, desanimá-los, porque Senhor, às vezes nós não cremos, às vezes nós nos cansamos, às vezes nós desanimamos. Senhor, há um peso sobre nós, há uma pressão sobre nós, mas o Senhor nos sustenta na brecha. O Senhor nos mantém na brecha, pois o Senhor diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Recebe nossa confissão essa noite. Recebe nossa confissão por nossas famílias, por nossos pais, avós, bisavós, gente que já morreu, que a gente não conhece, que fizeram pecados, que cometeram coisas que hoje, Senhor, estão trazendo consequências. Pai, eu celebro a tua vitória na mão desta igreja. Eu celebro o desbloqueamento do plano. Eu celebro a vassoura em nossa mão, a vassoura da confissão. Traz revelações agora, eu peço. Traz sonhos agora. Revela a cada um, Senhor, de uma maneira específica. Senhor, conduz a cada um no jejum que cada um precisa. Senhor, o jejum personalizado, aquele que cada